Bom, meu nome é Bianca Rosário, do 8º ano A, e hoje eu vou falar sobre a imigração europeia no Brasil no século XIX. A ideia de trazer braços europeus para mover o país já aparece no século XVIII, quando o Marquês de Pombal mandou alguns patrícios de Açores. Alguns anos depois, Dom João VI inicia a política de importação de mão de obra livre, autorizando em 1818 o estabelecimento de uma colônia de católicos suíços que promoveram a fundação de Nova Friburgo. Foi, porém, na virada do século XIX para o século XX que ocorreu o ápice de fluxo migratório, que foi o maior fluxo imigratório já vivido no país. Isso se deu por uma conjunção de fatores internos e externos. As políticas de imigração deram início no século XIX e continuaram, num certo grau, pelo século XX. Um dos seus propósitos foi ocupar uma parte do território brasileiro da sua fronteira, como os localizados no sul. A parte também ficou a grande demão para a mão de obra nas lavouras de café. Por meio de... Como é que fala aqui? Deixa eu olhar aqui. Por meio de debates governamentais, a população foi uma sede discriminada, pois visivelmente eram dadas prioridades às pessoas brancas daquela época. Não só se referindo a pessoas brancas, mas brancas e católicas. Um tempo depois, a questão da religião foi deixada de lado, sendo assim só permanente a questão racial, que foi um ponto naquela época para quem iria imigrar naquele território. Mas não deixando de lado também entre africanos e chineses que também migraram no Brasil naquela época, mas sendo que a questão racial de brancos foi uma questão final até o fim do período. Para o Brasil foram trazidos principalmente africanos das partes da África mais ao sul, predominantemente de Angola, enquanto que o sudeste da África e Golfo de Benin desempenharam papéis secundários. Angola, Senegal, Congo, Costa de Minas e Golfo de Benin eram as regiões predominantes. No Brasil, havia uma política de mistura das mesmas propriedades de escravos de diferentes regiões da África, que falassem idiomas e tivessem culturas diferentes, de modo a dificultar a solidariedade e a possibilidade de rebeliões. Os homens eram mais valorizados e constituíam uma grande maioria dos que vieram. As crianças menores de 14 anos não passaram de 2 a 6% do total, e as mulheres de 20 a 30%. A taxa de mortalidade dos escravos no Brasil era altíssima. O primeiro ano era o mais perigoso. Muitos escravos não tinham imunidade às doenças do Novo Mundo e enfraqueciam após as travessias de navio. Estavam mais suscetíveis à doença. Eles não tinham o que comer e eram trazidos em graves situações precárias para o Brasil. Boa noite, meu nome é Gabriel Fernandes Maia e eu vou falar sobre a imigração dos territórios portugueses no Brasil, que formaram o Brasil. E a minha equipe vai falar sobre a imigração europeia no Brasil no século XIX. O território colonial brasileiro não foi imediatamente ocupado pelos portugueses. A partir do descobrimento do Brasil em 1500, nas primeiras décadas havia apenas feitorias nas quais o pau-brasil era armazenado.
esperando os navios diante da vinha metrópole, apenas alguns degradados, desertores e náufragos, havia estabelecido em definitivo no Brasil. Esses indivíduos eram abandonados à própria sorte entre os índios com o objetivo de aprender sua língua e depois servirem como intérpretes, através da prática indígena de incorporar a estranha à sua comunidade por meio de entrega de moças indígenas como esposas. Esses primeiros portugueses foram miscigenados com as mulheres indígenas, gerando extensa prole mestiça e formando alianças de parentesco com os navios. Exemplos, desde os primeiros colonos São João Romalho, em São Paulo, e Diego Álvares Caramuru, na Bahia. Sem essas miscigenações, inicial a colonização portuguesa teria sido impraticável, pois eram tão poucos os portugueses, chegados nos anos que eles tenham desaparecido, se não fosse pelo surgimento dessas camadas de gente mestiça, de que fato ocupou o território. A ocupação territorial, propriamente dito, veio com os primeiros engenhos de cana-de-açúcar que surgiram no Brasil antes de 1250 e rapidamente se espalharam por todos os pontos do litoral, habitados por portugueses, mas concentrados nas terras de Massape, do Nordeste, no Recôncavo Baiano. E essa foi minha apresentação.